Ontem, quando eu estava lá, Deus me deu essa palavra. Eu estava orando, buscando direção do Espírito Santo. E o título dessa palavra é: prepara-te para encontrar com Deus. Olha para o teu irmão e fala: se prepare, irmão. Fala assim: talvez Jesus te chame. Um já fala: misericórdia, não quero morrer não, pastor. Vamos ler Amós capítulo 4, versículo 12. Amós capítulo 4, versículo 12. Eu vou estar lendo na revista atualizada, tá? Na ARA. Se o pessoal da Datashow conseguir baixar essa versão, não sei se consegue. Diz assim: portanto assim te farei, ó Israel, e por isso te farei. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o seu Deus. Olha para o teu irmão e fala: prepara-te para encontrar com o seu Deus. Agora vamos para Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 12. Romanos capítulo 12, versículo 12. Vamos ler aqui no Datashow, todos juntos? Vamos lá? Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Mais uma vez: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Feche os teus olhos. Obrigado, Espírito Santo. A gente sabe que o Senhor está aqui, Pai. Dá quase para tocar hoje, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amada, a pergunta que eu lhe faço é: você está preparado para encontrar Deus? Se Jesus te chamasse hoje, você estaria preparado para encontrar Deus? E quando a gente fala assim, se Jesus chamasse hoje, muitas vezes a gente pensa no arrebatamento da igreja, e eu creio que isso pode acontecer. Amém? Eu creio que a gente pode estar aqui e Jesus arrebatar a igreja, e eu estou pregando aqui, de repente a gente some, mas ficam alguns. Olha para o teu irmão e fala: eu vou. Fala para ele: eu vou. Eu não vou ficar não. Alguns podem ficar, mas eu creio mesmo. Mas quando eu falo que você tem que estar preparado para encontrar Deus, eu não digo sobre o arrebatamento, eu falo sobre a vida, sobre o dia a dia, sobre como caminha a nossa humanidade. Você, motorista, já saiu de casa um dia e quase bateu o teu carro, que quando você escapou você falou assim: vixe, se tivesse pegado esse aqui, talvez eu teria morrido. Você já passou por alguma situação de saúde que você quase morreu? A gente sempre brinca aqui, né? Quase foi promovido aos céus. E a pergunta que eu lhe faço é: se você morresse hoje, qual seria o seu destino? Olha para a pessoa que vai para o céu do teu lado, dá um glória a Deus aí, fala assim: ainda bem que você vai para o céu. Agora olha com o olho de profeta, fala: tem certeza, irmão? Você está acompanhando a guerra em Israel, e é assustador, não é, gente? Porque a gente brasileiro, a gente não tem uma cultura de guerra. A gente sabe das guerras que os outros foram, não que a gente foi. Os pracinhas brasileiros foram na Segunda Guerra Mundial, na batalha de Monte Castelo, e ganharam uma batalha, e voltaram famosos no Brasil porque ganharam a conquista de um monte. E eu não estou falando, menosprezando isso não, porque isso foi uma grande conquista, mas eu estou falando que nós não entendemos de guerra. Muitas vezes nós falamos de batalha espiritual, nem de batalha espiritual a gente entende. Mas quando a gente começa a assistir pela CNN, pelo YouTube, o que está acontecendo em Israel é assustador, gente. Estava conversando com a Vanessa hoje à tarde, uma senhora dando um testemunho que ela morava num kibbutz, uma cidadezinha com 400 pessoas, e 150 pessoas foram assassinadas. É assustador, né?
uma outra história de uma mulher grávida, que quando os terroristas do Hamas entraram na sua casa, viram que ela estava grávida, rasgaram a barriga dela, tiraram o nenê, decapitaram o nenê e decapitaram a mãe. Você deve estar pensando, o pastor está querendo nos constranger hoje. Não, eu estou querendo falar para você que a gente nem controla nosso tempo. Em qualquer momento a gente pode ser chamado aos céus. Não pela mão de um terrorista, que em nome de Jesus isso não vai chegar no Brasil. Vou falar de novo, não vai chegar no Brasil. Mas teu coração pode parar, pode ter um infarto. Credo, pastor, não vim na igreja hoje para falar disso, eu quero uma palavra boa. Mas o importante, irmão, é que se você estiver preparado para encontrar com Deus, no momento que Ele te chamar, se você estiver preparado, o teu caminho é o céu. Mas se você não estiver preparado, não tem meio termo, o caminho é o inferno. Vamos entender um pouquinho dessa guerra? Eu quero rapidamente fazer um esboço para vocês dessa guerra. Você vai entender porque tem a ver com a minha mensagem. Eu não vou dar aula aqui não, porque eu nem tenho conhecimento para isso. Mas um pouquinho do que eu estudei essa semana, do que Deus me deu ontem, para entender como que começou essa guerra. Porque essa guerra começou na Bíblia. Essa guerra começou em Gênesis. Lá em Gênesis, quando Abraão recebe uma promessa de Deus que seria uma grande nação. Todo mundo lembra disso? Abraão não poderia ter filhos, Sara não poderia ter filhos, Sara era estéril, mas havia uma promessa. Eu gosto muito dessa história, porque quando Deus fala com Sara, fala: Sara, você vai ter filho, de você vai sair uma grande nação. A Bíblia diz que Sara riu-se, ela deu risada. Eu sempre brinco, ela não deu risada porque ela não duvidava ela duvidava de Deus. Ela deu risada porque viu o velhinho Abraão de 100 anos, não fazia mais nada, irmão. E falou: mas desse negócio aí não sai mais nada, não. Mas saiu, porque Deus faz milagres. Mas o que aconteceu? Eles tinham uma promessa, e aquela promessa demorou a acontecer. E isso nos faz pensar algumas coisas, queridos. Quantos aqui tem promessas de Deus para acontecer? Não adiante o tempo do processo da promessa. Quando a gente adianta o tempo do processo da promessa, a gente faz besteira. E foi isso que Sara fez. Sara olhou para Abraão e viu que Abraão tinha uma promessa, mas viu que ela era estéril. Ela foi e falou para Abraão: deita com a minha serva Agar. E daí nasceu o primeiro filho de Abraão, e o nome dele é Ismael. Diga comigo, Ismael. Abraão ali, influenciado por Sara, ele era um homem honesto, mas ele falou assim: bom, se eu tenho uma promessa, talvez seja assim que eu vou fazer. E ele foi e teve relações com Agar, nasceu Ismael, mas aquele não era o filho da promessa de Deus para a vida dele. Passou-se o tempo, nasceu Isaac, Sara ficou grávida. Eu estou falando que aqui na igreja está muito perigoso. Você passar debaixo daquela porta lá, existe uma grande chance de você ficar grávida. Deve ter umas 8 grávidas na igreja hoje. A gente vai ter que aumentar o berçário. Já vi gente cutucando, viu? É a hora. Mas Deus fez milagre na vida de Sara e nasceu Isaac. Isaac gerou Jacó, que depois foi chamado de Israel. E de Jacó, um dos seus filhos, Judá, se tornou a tribo de Judá. E daí veio a palavra judeus. Mas quando Deus olha para Agar e para o seu filho, ela fala assim: ó, fica tranquilo. Ele fala: fica tranquilo, teu filho vai nascer, vai crescer e vai se tornar uma grande nação. E da geração de Ismael nasceram os árabes, os palestinos. E é por isso que quando a gente olha hoje, a gente fala: como que isso pode ter nascido na Bíblia essa guerra assim, irmão? Lá da geração de Isaac e da geração de Ismael nasceram as duas nações, as duas gerações que nós conhecemos hoje como Palestina, países árabes, e Israel. E a Bíblia diz no Salmo 122 que nós devemos orar por paz em Israel. Irmãos, a gente precisa deixar alguma coisa muito clara aqui. Ninguém quer estar orando para que aconteça uma desgraça na faixa de Gaza, não é isso.
mas a gente precisa orar para ter paz em Israel. Posso ouvir um amém? Sabe, dessa relação aconteceu essa briga. Mas por que eles brigaram e brigam até hoje? Porque eles queriam a terra prometida. E quando você olha para a terra de Israel, aquela é a terra prometida que Deus prometeu que faria uma grande nação. Em 1947, um homem chamado Oswaldo Aranha, brasileiro, estava liderando as Nações Unidas. E junto com as Nações Unidas definiram que Israel ia se tornar um país. Pegaram aquela terra, que a gente vê hoje lá, o mapa de Israel, dividiram ela e falaram assim, ó, desse lado é Israel, desse lado é Palestina. Israel aceitou, mas a Palestina não aceitou. Israel se tornou uma nação, mas a Palestina não aceitou que Israel se tornasse a nação. Aí entra em cena o tal do Hamas. Vou no final, obrigado por ter me lembrado. Ainda bem que tem memória, né, gente? Minha memória nunca falha. Quando é importante a gente entender quando que o Hamas entra nessa história. Porque o Hamas entra com a desculpa de querer uma terra, mas na verdade o que o Hamas quer é destruir Israel. Se desse a terra para o Hamas e Israel fosse para outro lugar, eles iam atrás de Israel de novo para matar Israel. Porque é isso que eles querem. Pastor, por que você está falando isso? Porque a gente está vendo uma guerra ao vivo na TV e a gente precisa entender que algumas coisas estão acontecendo no reino de Deus. E é por isso que eu estou falando para você. Você está preparado para encontrar Deus? Seja sincero, quem é que assistiu aquelas imagens, em algum momento sentiu algum medo no seu coração? Eu senti. Eu falei, meu Deus, que loucura isso. Sabe, queridos, é por isso que a gente começa a ver alguns eventos escatológicos. Quando a gente fala de escatológico, a gente está falando do final dos tempos. E hoje existe um converseiro, e é por isso que eu quero fazer essa ministração falando isso para vocês, porque muitos falam que a gente está entrando na grande tribulação, muitos falam que esse ataque foi orquestrado pelo anticristo, alguns já estão falando que Jesus está voltando, se cuida, Jesus está voltando. Mas a gente precisa entender que Deus contou o relógio da humanidade através do livro de Daniel, e lá no livro de Daniel ele fala das 70 semanas de Daniel. Essas 70 semanas de Daniel servem como referência para a maioria das igrejas evangélicas. Entendem essas 70 semanas do livro de Daniel como uma contagem escatológica. Essas 70 semanas, na verdade, são anos. E cada semana se dá como 7 anos. E desde o início dos tempos até a chegada de Jesus, contou-se 69 semanas. Diga, 69 semanas. Quando contou-se a 69ª semana, deixa eu ir para o texto com você. Daniel capítulo 9, versículo 27. Vamos para o 27 já, queridos, por causa do nosso horário. Daniel 9, 27 diz assim: Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Queridos, se concluiu a semana 69 quando Jesus foi crucificado. E eu sei que eu estou falando de história até aqui, e talvez não seja aquele culto, nossa pastor, eu estava falando ontem com o Nego e a gente orando para que o culto hoje fosse cheio da presença do Espírito Santo. Já foi, né? Jesus já fez tudo o que tinha que fazer. Agora você vai ouvir uma palavra de ensino e e talvez de confronto, para falar para você: você está pronto para Jesus voltar? Você está pronto para a tua vida acabar? Sabe, a última semana nós vimos aqui que quando Jesus foi crucificado, terminou-se a semana 69, mas ela não começou a semana 70. E eu vou te explicar por quê. Porque houve aquilo que dentro da teologia a gente chama de pausa no relógio profético. Repete comigo: pausa no relógio profético. Houve uma pausa no relógio profético. Alguns chamam isso de tempo da graça, tempo dos gentios. E a gente precisa entender que essa última semana da tribulação vai acontecer a partir do momento que o anticristo tomar o poder.
Quem vai ser o anticristo? Vai ser aquele que vai trazer uma paz para o mundo todo. 3 anos e meio de falsa paz, e 3 anos e meio depois de uma perseguição a tudo que é a favor do reino de Deus. Então por que essa guerra por que essa guerra em Israel? Por que ela não é a grande tribulação? Por que ela não é o anticristo? A gente precisa entender algumas coisas. Primeiro, que não é o anticristo, porque cada país hoje tem um presidente, tem um líder. Amém, gente? Você pode gostar ou não gostar do Lula. O Lula é o nosso presidente. E eu vou te falar uma coisa, você tem que orar por ele. Olha para o teu irmão e fala, ai, ai, ai. Você tem que orar por ele. Cada país tem um presidente. E por que não é o anticristo ainda? Porque o anticristo, o cenário precisa ser preparado para o anticristo. Como que o cenário precisa ser preparado para o anticristo? Ei, eu estava com os meus filhos segunda-feira, levando para a escola. Eu falei para eles assim, saiu uma notícia aqui: Inglaterra, Itália, Alemanha, Estados Unidos, Canadá, estava tudo apoiando Israel, todo mundo. Eu olhei para o meu filho e falei assim: o que Israel vai fazer de errado para todo mundo se virar contra Israel? Eu vou te falar, vai ser essa semana. Essa semana já começou. Mas como que vão bombardear a faixa de Gaza? E eu não estou falando se eu concordo ou não concordo, a gente não está na guerra. Mas eu quero dar um atento escatológico que o reino do anticristo vai chegar quando todos se virarem contra Israel e virar uma guerra mundial, ao ponto dos governos não mais existirem e precisarem de um homem de paz que vai salvar toda a humanidade. O dia que esse homem se levantar, você vai falar assim: esse é o anticristo. E é por isso que nós ainda não estamos. Eu particularmente não tenho prova nenhuma disso, mas eu acho que o anticristo já nasceu. Eu acho que já está por aí. Mas é só um achismo. Se a gente não vive o tempo do anticristo, e se a gente não vive a grande tribulação, o que nós vivemos hoje? Eu quero mostrar para você. Mateus capítulo 24, versículo 7. Abre lá, Mateus 24, 7. Olha o que diz a palavra do Senhor. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Versículo 8. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Deixa eu fazer uma pergunta. Nós estamos vendo guerras de reino contra reino? Sim ou não? Nós estamos vendo guerra de nação contra nação? Sim ou não? A gente está vendo fome em alguns lugares? A gente está vendo terremoto em alguns lugares? Meu irmão, nós começamos a viver o princípio das dores. E eu tenho uma coisa para te falar. Vai piorar. Não vai melhorar. Mas como assim, pastor? Vai piorar. Se você olhar para o Brasil, os cristãos já começaram a ser perseguidos. A gente já não pode pregar qualquer coisa aqui no púlpito, porque senão é misoginia, é crime contra o homossexualismo. A gente não pode mais falar as coisas. A gente ama o pecador, a gente não ama o pecado. Eu posso ouvir um glória a Deus? E o que isso tudo significa? Significa que cada vez vai piorar. As pessoas que estão participando de tudo isso, elas sabem das 70 semanas de Daniel? Não sabem. Na maioria delas talvez não saibam, mas elas não precisam saber. O importante é que Deus escreveu uma história, e nessa história está falando que vai ter a grande tribulação, vai ter o período das dores, mas vai chegar um dia que Jesus Cristo de Nazaré vai voltar para buscar a sua igreja, e a gente vai ser arrebatado com Ele nos ares. Vai chegar o dia que Ele vai voltar para julgar a terra. Vai chegar o dia que nós vamos viver um milênio de Cristo na terra. Aleluia. Você crê nisso? Você crê nisso? Aleluia. E aí, queridos, o que vai acontecer depois? Nós estamos vendo essa guerra aí, mas ainda não é o final, porque a Bíblia fala que Israel vai passar por outra guerra, e a guerra do Armagedon. Diga comigo, Armagedon.
Quando a guerra do Armagedon acontecer, já não vai ser mais tribulação, vai ser o final. Aliás, não vai ser princípio de dores, vai ser o final da grande tribulação. Por quê? Porque nessa hora, o anticristo vai se levantar contra Israel e todas as nações irão contra Israel. Mas é nessa hora que Jesus volta e busca a sua igreja e faz justiça em Israel. Pastor, por que você está falando isso? Vamos lá para Apocalipse capítulo 19, versículo 19. Apocalipse capítulo 19, versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor: e vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Queridos, depois dessa grande guerra, nós vamos ter a segunda vinda de Cristo Jesus. Mas eu fiz todo esse preâmbulo, essa introdução, para falar para você: então, pastor, o que eu faço enquanto Jesus não volta? Como que eu vou agindo enquanto que Jesus não volta? E foi interessante que até essa parte eu escrevi ontem. A parte que eu vou ministrar agora, eu recebi no culto dos haitianos hoje cedo. Hoje teve a festa dos haitianos, irmão. Tinha haitiana a dar com pau naquela igreja. Vou contar um negócio para você. Alguém me ligou: onde você está, pastor? Eu falei: estou no culto dos haitianos. Estou esperando faz 2h30, vou pregar daqui a pouco. Aí a pessoa falou: está de terno? Eu tirei uma foto, falei: estou. Porque eles andam tudo internado, coisa linda. Irmão, começou o culto 8h30 da manhã. Eu terminei de pregar, era 1h15 da tarde. Diga pro teu irmão, fala assim: não vai ser assim aqui. Eu ia falar: vai ser assim aqui, não. Eu falei para eles na hora que fui pregar, falei: que legal, vocês ficam... Irmão, eles me passaram a palavra, era 12h15. Eles ficaram das 8h30 até 12h15 adorando. E aí a gente fica 30 minutos de pé aqui. Tem gente que já senta e fica bravo. Olha pro teu irmão e fala: toma vergonha na tua cara, irmão. Lá não tem nem ar-condicionado. Lá não, é sem ar-condicionado. Mas enquanto eu estava lá hoje, o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração. Porque eu comecei a olhar para aqueles haitianos, cara. Comecei a pensar: a gente perde tanto tempo com tanta bobeira. Aquele povo saiu da terra deles por causa de um terremoto, vieram para uma outra nação, são negros, e você sabe que o negro, existe ainda o crime de racismo, não tem como falar que não existe. Trabalham nos piores empregos, mas ainda assim, tudo dando errado, eles vão lá para frente e começam. E eu não sei dançar, mas eu danço com eles. Aquilo mexe comigo. E aí o Espírito Santo falou para mim: prepara para te encontrar com Deus. O que você faz? E aí eu quero ir para a Bíblia. Vamos comigo, Romanos 12:12. Romanos 12:12. Eu quero ler todo mundo junto, vamos lá? Regozijai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, na oração perseverante. Mais uma vez: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverante. A primeira coisa que eu aprendi com aqueles haitianos hoje: alegre-se. Olha pro teu irmão e fala assim: fica alegre, irmão. Fala assim: parece que você foi batizado no vinagre, fica com essa cara feia aí. Fica alegre, irmão. Pastor, mas você não sabe como está a minha vida. Você não sabe o que eu estou passando. Irmão, a nossa alegria é parte do direito que nós temos de primogenitura. O que é? Todos nós somos filhos do Deus Altíssimo. Todos nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Todos nós somos salvos pelo sacrifício dele na cruz. Então, irmão, não importa o que você esteja passando, se alegre em Cristo. Ah, pastor, mas é difícil. Se alegre em Cristo. Não é se alegrar no homem, não é se alegrar na igreja, não é se alegrar nas pessoas, é se alegrar em Cristo. A gente precisa ter alegria. Eu quero declarar em nome de Jesus: está chegando um tempo de alegria na sua vida, em nome de Jesus. Ah, pastor, mas eu estou com tanta dificuldade. Irmão, todo mundo tem dificuldade.
Eu queria ter dinheiro no banco sobrando para dar 1 milhão para cada pessoa nessa igreja. Mas eu não tenho. Não tenho, ainda. Irmão, todo mundo tem dificuldade com grana. Quem é fiel passa dificuldade também. Mas se alegre. Quando chegar o teu salário, ainda que não seja aquilo que você sonhou, fala: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu devolvo meu dízimo com alegria, porque eu sei que tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Irmão, eu tenho uma mulher bonita, 2 filhos mais bonitos ainda. Ei, eu tenho que viver feliz, cara. Eu tenho uma casa para morar, eu tenho saúde. Hoje fui orar pelo Benja aqui. O Benja está aqui. Me perdoa, Juliana, usar essa palavra, mas eu sei que você vai entender. Compare a tua vida com a vida do Benjamin. Que dificuldade. A gente precisa aprender a ser feliz. Paulo falou assim: eu sei estar contente em toda e qualquer situação, na pobreza e na riqueza, sobrando comida, sem comida. Eu sei que estar contente em toda e qualquer situação. Em nada tenho minha vida por preciosa, contanto que eu complete a carreira que Cristo me deu, que é fazer com que todos aqueles que passem pela minha vida conheçam a verdadeira, a extraordinária graça de Deus. Ei, nós vivemos um tempo de graça, nós vivemos um tempo de milagre. Então se alegre, meu irmão. Se alegre. Segunda coisa que eu aprendi com aqueles homens hoje, e que está nesse texto: onde que eu me alegro? É na esperança. Diga, na esperança. Ei, irmão, nós temos esperança. Nós oramos aqui pela Maeli, porque a nossa esperança é que ela vai ser curada e vai voltar. É a nossa esperança. Nós pedimos para as crianças orarem aqui, porque a nossa esperança é que através da oração de um justo, pessoas sejam curadas. É a nossa esperança. A nossa esperança é que pode acontecer guerra, pode acontecer terremoto, pode acontecer tempestade. Jesus continua do nosso lado. Ide por todo mundo, fazei discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Pastor, o que eu faço? Eu preciso ter esperança. A palavra do Senhor diz: mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão como águias, não se cansarão, não se fatigarão. Ah, Jesus, que o Espírito Santo esteja falando com você como está falando comigo, meu irmão. Terceira coisa que eu vejo nesse texto, quando Paulo escreve essa carta aos Romanos, ele fala assim: sejam pacientes na tribulação. Vamos falar juntos? Sejam pacientes na tribulação. Paulo está falando assim: todo mundo vai passar por tribulação. E quando Paulo está falando aqui, ele não está falando da grande tribulação, não. Ele está falando da tribulação do dia a dia. Ele está falando da batalha do dia a dia. Ele está falando de quando um filho teu, você que é pai sabe o que eu vou falar, quando um filho teu cai doente, talvez você não tenha dinheiro para pagar o melhor médico para ele. Tribulação é quando de repente está tudo bem, tudo indo certo, vem uma tempestade e destrói o teu negócio e faz a madeira tudo estufar, todo o dinheiro que você investiu naquilo dá tudo errado. Isso é tribulação. Mas o que ele fala? Tenha paciência na tribulação, aguenta o tranco. Por quê, queridos? Não há tempestade que dure a vida toda. Não há deserto que dure o tempo todo. Não há dificuldade que onde Jesus entra a história não muda. Eu estou pregando para uma igreja hoje que não é que não vá passar por tribulação, é que ainda que passe por tribulação, vai lembrar do versículo que fala: no mundo tereis, mas tende, eu já venci esse mundo. Aleluia! Eu já venci esse mundo. Então fica firme, seja paciente na tribulação. E termino falando para você: alegre-se na esperança, seja paciente na tribulação, mas mais que tudo isso, persevere na oração. Persevere. O que é perseverar, gente? Vamos traduzir para o português paranaense. É aguentar a labuta.
é aguentar a pancada, é não desistir no meio do caminho. Persevere, continue caminhando em oração. Está tendo tribulação? Continue orando. Seja feliz, se alegre e continue orando. Continue orando, continue orando. Sabe por que as pessoas param de orar? Não deixa eu te ofender não, tá? É porque as pessoas não acreditam mais na oração. Se você acreditasse na oração, você não parava de orar. Dias desses eu falei uma frase, não é minha frase. O pastor falou assim: cada oração é uma gota que é colocado na taça de Cristo. E eu estou esperando o dia que a taça vai transbordar. Você não sabe quando vai ser essa última oração. Você não sabe quando vai ser essa última lágrima. Mas eu preciso perseverar em oração. Teu marido ainda não se converteu? Persevera em oração. Teu filho ainda não largou as drogas? Persevera em oração. Tua família não chegou na felicidade que você está esperando? Persevere em oração. Gente, eu vou repetir o que eu preguei nos haitianos, porque eu preciso. Eu amo minha esposa. Obrigado pelo aleluia, irmã. Me ajuda, eu vou falar de novo. Eu amo minha esposa. Eu amo minha esposa, cara. Quando a gente acorda, a primeira coisa é um olhar pro outro. Não é desse jeito, gente? Bom dia, amor. Só se for pra você. Mas é eu que falo isso, não ela. Tem dia que eu gosto de assistir Netflix. A gente está assistindo uma série agora legal. Como que é o nome? Blacklist. Tem um ladrão lá que a gente torce pelo ladrão. Tem dia que eu quero assistir, mas a Vanessa é mulher, gente. Eu descobri que mulher fala 25 mil palavras por dia. Antigamente falaram para mim que era 15, aumentou, não sei porquê, eu acho que é a pandemia. E o homem fala 5 mil. Então quando eu quero assistir Blacklist, ela quer fazer o quê? Falar. E ela não gosta de futebol, então o assunto é complicado. Não dá para falar de mal do Corinthians, não dá para falar bem do Santos. Mas eu amo minha esposa. E quem ama, conversa. Quem ama, se relaciona. Quem ama, ouve o outro. Quem ama, ainda que ela já passou do limite das 25 mil no dia, você fala, chega! Se ela tem mais uma palavra para falar, você vai ouvir, porque você ama. Quem aqui tem filhos? Diga glória a Deus. Você tem conversado com o teu filho? Porque quem ama, conversa. Eu vou contar, o Abner está aqui, eu vou contar as coisas dele hoje. O Abner ontem falou assim, pai, eu quero comprar um massageador. Foi para quê, filho? Foi para fazer massagem no joelho. Ele me convenceu a comprar um massageador. Ele pagou, é claro, mas ele me convenceu. Hã? Da Shopee, né, filho? Me convenceu a comprar um negócio lá. Ele falou, não, pai, eu pago. Mas que gostoso. O Abner chegava umas 15 vezes ontem à tarde na sala, falando, pai, e o massageador? Aí passava um pouquinho, ele ia lá no quarto e falava, ô pai, mas o massageador? Ô pai, mas o massageador? Eu estou ouvindo o massageador, até que hoje ele falou assim, pai, compra um massageador? Eu comprei, não aguentava mais. Amo conversar com meus filhos, porque quem ama, conversa. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui ama Jesus? Quanto tempo você conversou com ele hoje? Vou perguntar de novo. E não minta, porque o pai da mentira é Satanás. Quantos aqui amam Jesus? Quanto tempo você conversou com ele hoje? Vamos ficar em pé para fazer de conta que a gente está terminando? Perseverem na oração. Oração é falar com Deus, gente. Oração é se comunicar com Deus.
Irmão, eu amo oração. Eu vim de uma origem tradicionalíssima. E hoje nós somos uma igreja livre, pentecostal. Glória a Deus por isso. Se você é quietinho, você fica quietinho. Mas se você gosta de dar um xeramanaia, dá um xeramanaia também. Tá tudo certo. Mas quando eu entro no meu secreto com Deus. Cadê o Bruno? Ô Bruno, como que você escuta lá na chácara nosso pastor Robert lá? Como que é? Jesus, 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 Jesus. Eu falo, Jesus, que é isso? Ele desce lá pro meio daquele mato e começa, Jesus, 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 me Senhor, me Senhor, me Senhor, me Senhor. Sabe por que ele está falando? Porque tem alguém ouvindo. Sabe por que ele fala? Porque ele tem certeza que alguém está ouvindo. Vou perguntar de novo, quantos aqui amam Jesus? Então diga assim, eu vou falar mais com ele. Vamos lá, cadê minha banda, gente? Aleluia, cadê meu tecladista e meu baterista? Aleluia. Alegrar-se na esperança, perseverar na tribulação e perseverar na oração. Falei errado. Alegrar-se na esperança, ter paciência na tribulação e perseverar em oração. Vamos falar juntos? Alegrar-se na esperança, paciência na oração e perseverar em oração. Feche teus olhos.